Vamos falar sobre autismo? Oi, povo! Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Lilo e hoje eu vou trazer a minha visão sobre o autismo. Já vou começar pedindo, caso não seja inscrito ainda, se inscreve no canal, já clica no sininho também, assim ativa as notificações e aí sempre é avisado quando sai um vídeo novo e tem vídeos novos todos os dias. Bom, para quem não sabe ainda, eu tive meu chá revelação no início de 2025, onde eu descobri que eu sou autista e aí eu resolvi agora, final do ano, trazer esse vídeo para o canal. Eu acho que é um vídeo importante. Eu acho que é uma forma de eu explicar como eu me sinto nessa questão toda e também, quem sabe, orientar, né? Outras pessoas que daqui a pouco têm suspeita ou não, contar um pouquinho da minha história. Vamos lembrar que eu não tô aqui para diagnosticar ninguém. Eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Eu não tô aqui para dizer o que é um fato sobre o autismo. Eu tô aqui para passar minha experiência. Então vamos começar falando sobre o que é o autismo. O autismo, gente, não é uma doença. Ele é uma neurodivergência. O que isso significa? Neuro, cérebro, divergência, porque é diferente. Então a gente pensa de uma forma diferente, a gente tem estímulos diferentes, a gente tem condições neurológicas diferentes. E isso vai trazer várias características diferentes. Por isso que se fala que é um transtorno do espectro autista, o TEA. Porque ele é um espectro, ele abrange muitas características que podem surgir em uma pessoa autista. E aí já vai entrar algumas confusõezinhas, porque as pessoas adoram classificar, botar em caixinhas, né? E dizem, o autismo tem níveis. Sim, tem níveis para classificação na literatura, para o entendimento social, para a gente conseguir entender onde se enquadra certos espectros. Mas não quer dizer que uma pessoa do nível 1 vai ser igual de outra pessoa do nível 1. Não é isso. Isso quer dizer que são os níveis de suporte. O quanto de suporte aquela pessoa precisa em cada nível. Então, o nível não vai dizer as características de uma pessoa. O nível vai apenas dizer o tanto de suporte que uma pessoa precisa. Deu para pegar? Acho que sim. E essas características vão afetar muito em vários aspectos. Vai pegar na comunicação, na sensibilidade sensorial, nos padrões repetitivos, em padrões de comportamento, interesses intensos que chamam de hiperfoco, nas formas particulares que vão lidar com vários estímulos diferentes, na forma como as pessoas vão lidar com as emoções. São muitas questões. Por isso que é muito difícil o diagnóstico do autismo, assim como a percepção de que como é a característica de um autista. Embora tenha muitas características diferentes, tem algumas que são parecidas. E aí a gente pega alguns pontos que chamam a atenção, que é quando começa essa busca pelo diagnóstico. Então, as pessoas normalmente vão ter dificuldade de socialização, vão ter preferência por rotinas, vão ter hiperfoco em coisas muito específicas, vão ter talvez sensibilidade a som, luz, cheiro, toques, tecidos, um monte de texturas. A forma como vai comunicar as emoções e as intenções, a forma como vai entender as pessoas em uma conversa, tudo isso pode ser afetado. Não quer dizer que vai afetar todos esses pontos, mas pode ser afetado. E tem uma questão muito relevante também, que é nos adultos autistas. Muitas pessoas recebem o diagnóstico depois de adultos, justamente porque aprendem a mascarar essas coisas durante a vida. Isso chama de camuflagem ou masking, que é justamente o mascaramento dessas atitudes. Então, coisas que fazia quando era criança era repreendido pelos pais, pelos amigos, pela sociedade, pela escola, qualquer coisa assim.
começa a esconder isso para tentar ser mais aceito socialmente. Então acaba mascarando e acaba se adaptando a uma realidade que não deixa essa pessoa confortável, mas que deixa ela um pouco mais inclusa. Vamos falar sobre a minha experiência, como que eu comecei a perceber isso? Então, na verdade, não foi tão eu. Foram os outros que começaram a me alertar de algumas questões. Já fazia alguns anos que as pessoas me comentavam algumas coisas, tá? Por exemplo, a forma que eu penso, a forma que eu ajo em algumas situações, a forma que alguns estímulos me incomodam muito, a dificuldade de entender algumas coisas que as pessoas falavam comigo e que eu não entendia, o sarcasmo, a piada, ou quando estavam falando alguma coisa que era brincadeira e para mim eu estava levando a sério, e quando passavam instruções e eu demorava um pouquinho para processar essas instruções também. Então, várias coisinhas assim foram chamando a atenção. E algumas pessoas foram comentando assim ao longo dos anos: nossa, isso já foi ver se isso não é autista, alguma coisa assim? E eu falava: não, imagina, que autista? Da onde que eu vou ser autista? Já fiz 2 faculdades, já fiz não sei quantas pós, já fiz mestrado. Um autista não ia fazer tudo isso. Preconceito, né? Aquele preconceito que a gente carrega, que a gente aprende que o autista é um incapaz, que o autista não iria conseguir fazer alguma coisa. E é um preconceito por pura falta de conhecimento. Porque, se for observar, desde que eu era criança, várias e várias e várias situações já chamavam atenção. Eu era uma criança quieta, eu ficava no meu mundinho, eu não falava quase com ninguém. Isso depois eu fui crescendo, eu só concordava com tudo, eu ia fazendo alguma forma para me adaptar às coisas. Depois disso, eu comecei a perceber mais as pessoas, porque eu estava sendo muito isolado, então eu comecei a perceber como as pessoas agiam. Eu sempre gostei muito de assistir TV, então eu copiava os comportamentos para entender como que o comportamento tal é aceito, o comportamento tal não é aceito. Então eu fui aprendendo a fazer as coisas, na verdade copiando e não entendendo, não expressando quem eu sou de verdade. Então eu digo que eu tive uma ótima escola de atuação na minha vida, porque eu sei fingir muitos comportamentos, eu sei como me portar em várias situações. Também, depois de adulto, eu trabalhei em hotel durante muitos anos, então ali a gente é meio que moldado a seguir um roteiro, a perceber a forma, como falar, como se portar, como agradar as pessoas. Então ali eu também fui meio que moldado ali para conseguir me adaptar nesse setor também. Tanto que eu fiquei muito tempo na hotelaria, foram 12 anos. E me dei muito bem, porque eu sei fingir muito bem. Eu sempre tive que fingir comportamentos. Então, eu me adaptei também na hotelaria e me dei bem ali também nessa área. Na faculdade, na escola, tudo mais, eu sempre estudei muito, sempre fui muito inteligente, considerado muito inteligente para a classe, mas sempre muito sozinho, muito isolado, né? Pelo menos no ensino fundamental e médio. Eu sempre fui mais excluído, assim. Claro que tem toda a questão de eu ter sido uma criança LGBT, de ter sido uma criança obesa, então eu sofria muito bullying, era muito excluído, mas também tinha várias outras questões que eu não entendia os comportamentos, eu tinha muita sensibilidade a algumas questões, principalmente a luz. Eu tenho até hoje muita sensibilidade à luz. Como eu uso como é que chama? O softbox aqui para fazer as gravações de vídeos, eu gravo vários vídeos em sequência, né? Então hoje já é o 8º vídeo que eu tô gravando, eu acho. Eu gravo vários em sequência e depois eu vou editando. E tem dias que eu não consigo gravar, tem dias que eu sento para gravar, eu não consigo, porque eu não consigo lidar com a luz, eu não consigo lidar com os barulhos muitas vezes, o barulho me incomoda demais, 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 demais. Sempre foi um problema nos meus trabalhos, a questão do barulho, e eu sempre tendo que me adaptar. Então foram várias coisinhas ao longo do tempo que foram sendo percebidas. Porém, o que mais ressaltou, que me deu aquele eu vou atrás, é porque eu já estava meio que querendo procurar um processo de terapia para fazer um acompanhamento. Eu sentia algumas crises de ansiedade também, então eu precisava de um acompanhamento. Eu já queria procurar
uma assistência psicológica. Mas teve um final de semana específico que eu não estava conseguindo lidar com barulho de jeito nenhum. E meus amigos estavam aqui em casa, a gente estava vendo um filme e eu não conseguia nem lidar com o meu pensamento. Tudo me incomodava, não conseguia assistir o filme, não conseguia ouvir eles, não conseguia fazer nada. A TV já estava meio baixa, eu pedi para baixar um pouco mais o volume, porque estava me irritando muito, estava me incomodando muito, a ponto de eu não conseguir nem, não sei, estava me dando crise de ansiedade pelo barulho. Então, era uma coisa muito extrema, uma reação muito exagerada para uma coisa tão simples. E ali a minha amiga falou de novo, Pelo não é autista. Acho que ela falou brincando na época, não sei. Mas aquilo me pegou e eu comecei a pensar várias coisas. Aí eu comecei a lembrar coisas da infância, comecei a lembrar coisas da adolescência, comecei a lembrar várias coisas do percurso e como estava sendo difícil também naquela época, no início do ano, trabalhar e lidar com barulhos, sons diferentes, com a luz muito forte às vezes, e principalmente com a mudança de clientes rápido, com a mudança de projetos muito rápido. Então eu tinha essa dificuldade, eu não tinha uma rotina. E a falta de rotina para mim me bagunça de um jeito. Assim, eu não sei nem explicar. A minha cabeça, ela parece que tem um monte de caixinhas que eu vou organizando tudo de forma lógica e estruturada. Quando alguém mexe na minha agenda, quando me programam para fazer algo e alguém frustra essa programação, eu me descompenso total. Total, 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 total. Então, foi muito isso, sabe? Eu comecei naquele dia a pensar, nossa, e se? Aí eu disse para mim mesmo, tá, mas a única forma de eu ter certeza é testando. Então vou atrás de um profissional para procurar ajuda. Eu não sabia onde procurar, tá? Não sabia mesmo, eu não tinha ideia. Então eu pedi ajuda para uma amiga, que é psicóloga e psicanalista. Eu disse para ela, ó, eu quero um auxílio, eu quero procurar terapia e eu quero investigar algumas coisas. Então ela me indicou uma psicanalista também aqui próxima e eu comecei a frequentar com ela. Eu fui em uma consulta e eu falei para ela, olha, eu quero sim fazer as sessões de terapia, eu quero fazer o acompanhamento, mas primeiro eu quero fazer o diagnóstico, eu quero fazer a testagem para ver se é isso ou se não é. Porque se for, eu já entendo boa parte do meu caminho, eu já sei o porquê de muitas coisas. Se não for, a gente vai ter mais trabalho para procurar o porquê das coisas, né? De toda forma, eu vou querer saber o porquê das coisas. Mas sabendo que se trataria de autismo, para mim eu acho que seria até uma libertação. Seria uma retirada do peso da culpa que eu sentia por ser diferente. Então ela procurou uma profissional muito competente e me indicou. Então eu fui lá e passei por vários testes. Gente, vamos falar da testagem? A testagem não é um vídeo no TikTok. A testagem não é falar com uma pessoa ali por 2 horas. A testagem não é chegar lá e dizer, olha, eu acho que eu sou autista. Ela vai olhar para ti e vai dizer, eu acho que tu é. Não é assim que funciona, tá? A testagem, ela envolve muitas coisas, muitas. Eu não lembro se foi 3 ou 4 semanas fazendo teste quase todos os dias. Foi bem intensivão, mas é porque eu tinha pressa, eu fico nervoso quando espaça muito, demora muito. Então eu pedi para ser o mais rápido possível. Então a gente agendou quase todos os dias. Começou comigo preenchendo uma ficha enorme, contando o porquê que eu estava indo lá, né, para ela começar a investigar por algum ponto. Eu contei para ela muitas coisas da minha vida que eu nem tinha contado para ninguém. Tem coisas que ninguém sabe, mas que eu contei ali, porque eu decidi que eu tinha que ser o mais aberto possível, mais claro possível, senão não ia adiantar. Então eu contei sobre a minha vida, contei minha história, contei várias coisas que me incomodavam. Depois disso, ela começou a aplicar testes. Quais testes? Testes de lógica, teste matemático, testes de comportamento, testes de situações do cotidiano. Enfim, tinha um monte de testes. E eu não vou saber dizer direito quais,
e mesmo que eu soubesse, eu não diria, tá? Por quê? Porque eu acho que esse tipo de informação não é para ficar sendo divulgada assim na internet. Eu acho que é uma informação profissional e que quem sabe quais são os testes é o profissional. É ele que vai saber disso. Então, eu é que não vou ficar falando aqui de testes para depois alguém chegar e procurar os testes, procurar fazer não sei... Não, não é a intenção desse vídeo. A intenção é contar minha história e caso seja a parte da história de alguém, recomendar que procure um profissional. Nesse caso, eu fui nessa profissional que é maravilhosa, muito, 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 muito boa mesmo. Isso quem disse não foi só eu. Todas as pessoas que eu mostro o laudo que ela fez pra mim elogiam demais, elogiam muito, dizem que tá muito bem feito e aquilo ali direciona bastante para entender o que eu sou, a forma como eu ajo, a forma como eu penso, a forma como eu sinto. E é isso que dá um direcionamento adequado. Esse laudo, então, me direcionava realmente para o autismo e também para ansiedade muito elevada. E, de toda forma, independente ansiedade ou não, eu fui procurar também o psiquiatra para poder fazer o diagnóstico final e também para poder tratar essa ansiedade. Então eu comecei a frequentar o psiquiatra e ali eu fiquei, antes de receber o laudo de autismo do psiquiatra, eu tratei a ansiedade, foram alguns meses tratando. Depois que ele viu que os sintomas que eu apresentei, as questões que eu apresentei, tanto no laudo quanto nas conversas com ele, não era só pela questão da ansiedade, que realmente era algo do meu convívio, era algo do meu dia a dia, era algo da minha história, aí sim ele me deu o laudo de autismo. Mas antes disso ele tratou a ansiedade, porque a ansiedade pode apresentar algumas características também que poderiam levar a entender que seria de autismo. Um ponto muito, muito, muito importante. Assim que eu terminei a avaliação com a neuropsicóloga, eu já voltei para a psicanálise e comecei, desde então, a fazer o acompanhamento. Então, isso também me ajudou muito no tratamento da ansiedade. E ali também eu comecei a entender muita, muita, muita coisa na minha vida, gente. Muita, assim, ó. Eu digo que eu sou uma nova pessoa. Além de eu não estar mais com aquelas crises de ansiedade, eu também me entendo muito mais hoje em dia. Eu entendo as coisas que eu quero, eu entendo as coisas que são por conta do autismo, eu entendo as coisas que não são por conta do autismo, são coisas minhas mesmo. Tem coisas que são de traumas do passado, tem coisas que são do autismo, tem coisas que são do dia a dia mesmo de qualquer pessoa. É mega, mega, mega importante estar junto de profissionais que entendam, que saibam o que estão fazendo para realmente melhorar a minha existência no mundo. E o que mudou efetivamente depois que eu fui diagnosticado? O principal para mim foi de entender as situações, entender o que é interessante eu suportar ou não. Por que eu falo isso? Porque tem coisas que a gente passa no dia a dia e que a gente vai ter que passar. Eu não tenho como fugir de tudo. Mas tem formas de deixar minha vida um pouco menos difícil. Então, por exemplo, eu saí do emprego que eu tava, eu fui para um outro emprego, e nesse outro emprego, agora eu trabalho em casa. Então, em casa, eu controlo a luz, eu controlo o som, eu consigo ter controle de várias coisas do ambiente, além de eu estar sozinha normalmente. Então, tem dias que eu tô beleza, tô super de boa, então eu fico ouvindo a minha playlist, fico ouvindo música enquanto eu tô trabalhando, passo o dia assim tranquilo. Porém, tem dias que aí eu chamo de crises do autismo. Não sei se é esse nome, não sei se é assim mesmo, mas eu chamo de crises do autismo. Que são os dias que eu tô muito, muito, muito mais sensível. Então, nesses dias eu não consigo ouvir música, não consigo ligar a luz, não consigo ficar com luz muito forte no ambiente, tudo me incomoda. Nesses dias, normalmente, eu nem almoço. O meu horário de almoço eu uso para dormir, para descansar, porque eu aprendi ao longo dos anos que quando eu tô nesses dias assim, que eu digo que é a minha TPM do autismo, eu preciso ficar quieto, sozinho, me isolar. Tá? E aí eu deito,
fico coberto ali quietinho ou fico assistindo alguma coisa que é muito mais prazeroso para mim. Então, tem dias que eu só deito, fico quietinho, praticamente meditando, e isso me ajuda muito, me ajuda a me regular. Eu aprendi esse termo esse ano, tá? Eu não sabia desse termo, eu aprendi esse ano. Eu já fazia isso, mas eu não sabia que se chamava assim. Que a autorregulação é quando a gente utiliza métodos para tentar voltar a si, porque o negócio tá subindo tanto, tá incomodando tanto a cabeça, que a gente fica tão perturbado, fica tão difícil de fazer qualquer coisa, que a gente acha formas de voltar a um estado melhor. Tá? E quando incomoda, gente, incomoda muito, 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 muito. Assim, ó, de eu estar num lugar e eu não conseguir mais ficar naquele lugar, eu tenho que ir embora, eu tenho que sair. Eu tive o casamento de uma amiga, eu tive que sair no meio porque começou a me incomodar muito. Eu já tive outras situações também que eu fiquei muito, muito incomodado e eu tive que ir embora. Então, hoje em dia, agora que eu sei como funciona o autismo em mim, que eu tô me conhecendo melhor, que eu tô conhecendo como que eu reajo a várias situações, então eu tô conseguindo ter uma vida de melhor qualidade. E isso para mim é tudo. É tudo, tudo, tudo. Eu tô conseguindo assim pensar em coisas muito melhores. Tem os dias que eu não tô bem, claro, não é todo dia que eu tô bem. Tem os dias que eu tô mal, que eu tô nas minhas crises, que eu tô mais sensível. Então, nesses dias, eu tomo mais cuidado, eu tento escolher as coisas que eu faço, eu tento não me colocar mais como eu fazia antes, me colocar em situações onde eu não me sinta confortável. Então, hoje em dia, as pessoas me chamam para ir em algum lugar. Antes eu ia, porque eu queria, pelo menos, estar com fulana ou ciclano para poder fazer companhia, sabe? Mas hoje em dia não. Se eu não me sinto bem em algum lugar, eu não vou mais. Não vou. E se eu for, corre o risco de eu não me sentir bem lá no meio e dizer que vou embora. E tudo certo, sabe? Porque eu tenho minha independência, eu consigo fazer tudo o que eu quero. Eu não sou uma pessoa incapaz. E isso também levanta uma última questão, que é sobre os níveis do autismo que eu comentei antes. As pessoas classificam os níveis em 1, 2 e 3 conforme nível de suporte. Ah, então qual que é meu nível? Seria o nível 1, que eu preciso de pouco suporte. Ah, mas tu é uma pessoa normal, tu nem precisa de suporte. Ô, amado, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Justamente o fato de eu precisar regular a luz, regular som, regular um monte de coisas, ter dias que eu tô muito mal e precisar me autorregular, isso é um tipo de suporte. A questão de eu precisar da compreensão das pessoas para quando eu tô nesses momentos, isso também é um tipo de suporte. Então a gente não pode generalizar isso, tá? E esses níveis de suporte, tem gente que nem utiliza, nem usa isso, tá? São alguns casos que se utiliza, principalmente na literatura foi mais descrito, mas no dia a dia nem se utiliza tanto, tá? É mais para casos específicos. E para terminar, vou só comentar algumas coisinhas que eu tenho visto e ouvido e que são nada legais, tá? Por exemplo, quando eu comento que eu sou autista, várias pessoas falam: nossa, nem parece. Meu anjo, não tem que parecer, entende? Isso é um pouco ofensivo, porque assim como eu tinha essa ideia de estereótipos, eu sei que muita gente tem. Então, tenta quebrar isso, tenta perceber que não precisa ter um estereótipo, não precisa agir de tal forma para ser um autista. A gente é autista porque tem certas características, entra nos espectros de autismo, então possui essa neurodivergência. Mas não é uma pessoa incapaz e também não é uma pessoa que está fingindo ou está, sei lá, fazendo drama. Uma outra questão que eu odeio essa é quando eu comento que eu sou autista e as pessoas dizem: ah, mas hoje em dia todo mundo é, né? Não. Hoje em dia não é todo mundo autista, não, tá? Algumas pessoas são autistas, algumas pessoas têm outras neurodivergências, e falar que todo mundo é uma forma de desvalorizar tudo que aconteceu na minha vida e tudo que eu tenho feito no último tempo, sabe? Então, não acho legal, acho que não é bacana ficar falando isso, é uma opinião minha,
pode ser que discorde, mas aí pode discordar lá longe, tá tudo certo. Enfim, acho que é basicamente isso. Eu tentei fazer um relato breve, para não ficar me enrolando muito, senão eu fico falando demais, eu me empolgo e aí eu vou horas e horas e horas e horas. Eu só queria trazer como que foi a experiência para mim, tá? Trazer esse relato, talvez outras pessoas se identifiquem com alguma coisa, porque eu digo para vocês, não se apega a videozinhos de internet que dizem que é diagnóstico, não existe isso. Não se apeguem a dicas de procurar, sei lá quem, um vidente, pseudociência ou qualquer outra coisa por conta disso. Não acreditem. Procurem profissionais qualificados, tá bom? Quem pode trabalhar no diagnóstico do autismo? É uma equipe multidisciplinar, trabalha com psicóloga, trabalha com a neuropsicóloga, trabalha com psiquiatra. Tá na dúvida de quem procurar primeiro? Vai num psiquiatra ou na neuropsicóloga, ambos que sejam especialistas em autismo, tá? Se essa é a tua dúvida, porque só uma pessoa qualificada nessa área vai conseguir fazer a testagem, fazer o acompanhamento, fazer a investigação. Até porque, lembrando que essa investigação não é só com a pessoa autista, é com a família junto. Então tem que envolver mais pessoas ali, conversa com a tua família, procura um auxílio profissional de qualidade, de preferência, né? E aí sim, começa a fazer o acompanhamento. Procura a psicologia também, porque a psicologia ajuda bastante, tá? Mesmo se confirma ou não confirma o diagnóstico, procura uma ajuda psicológica, porque isso ajuda a gente a entender muita coisa, a se organizar a cabeça, a gente consegue perceber melhor o mundo, perceber melhor nós, e conseguir conviver melhor, e isso com certeza melhora muito a nossa qualidade de vida. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, lembra de curtir e compartilha com todo mundo para espalhar conhecimento também. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!